E está começando mais um episódio do Papo de Liderança, o podcast oficial do IFL BH. E hoje a gente vai falar sobre liberalismo. E aqui ao meu lado está Lucas Vidigal, conselheiro do IFL. Na minha frente temos Thiago Campos, que é diretor do IFL. E o nosso convidado de hoje para a gente falar sobre liberalismo é Roberto Rachevski. Seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. E quem que é o Roberto para a gente começar, né? Bom, Roberto é um objetivista, um capitalista radical, empresário do comércio, da área de comércio exterior. Sou cofundador e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, que faz o Fórum da Liberdade, do Instituto Atlantos e do Instituto Liberdade, todos lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sensacional. E de onde que surgiu essa sua... paixão pelo liberalismo, pelo capitalismo radical, igual você comentou? Você sempre foi assim ou teve algum momento na sua vida que teve essa virada de chave? Eu considero que eu sempre fui assim porque eu fui educado pelos meus pais a não tirar nada dos outros sem consentimento, né? E também a não bater nos amiguinhos. Então, isso é o princípio básico do liberalismo, tá? Mas é claro que a partir do momento em que eu passei a estudar, né, com 13 anos, eu numa aula de história, eu fiquei sabendo que o Pacto de Varsóvia invadiu a Tchecoslováquia e suprimiu a Primavera de Praga, né? Então eu fui ver o que era aquilo, né? Aí então eu comecei a entender um pouco sobre o que era socialismo, o que era capitalismo, né, lendo a respeito disso. Mas vivendo no Brasil, um país de economia, uma sociedade, né, de economia mista, onde a gente experimenta faces do fascismo, faces do socialismo, até faces do comunismo, e sente só os ares do capitalismo, né, que aqui, na realidade, nunca se materializou. Então, eu comecei a perceber a necessidade que a gente tinha de aprender mais sobre as ideias que poderiam fazer com que o nosso país se modificasse, e isso me levou, a partir de um determinado momento, a participar dos movimentos na década de 80 que criaram todos esses institutos, né, que hoje divulgam as ideias liberais, como é o caso aqui do IFL de Belo Horizonte. Você fundou o IEE em 1984, já tem 37 anos. Isso. Como que você vê hoje o contexto do liberalismo, o objetivismo? Você acha que ele está crescendo, que ele está morrendo? Porque a gente vê alguns países, principalmente europeus, Estados Unidos, vindo no caminho contrário. Eles viveram bastante ali o liberalismo, um Estado menor. Os Estados Unidos ele cresceu muito nesse Estado pequeno, depois ele vem no welfare state, essa questão de ajuda, o Estado começando a tomar conta da vida do cidadão. Eu vou te ajudar com saúde, com educação. Como que você vê o contexto atual do liberalismo, as perspectivas que você tem, e se você acha que ele está morrendo ou crescendo? Não, sem dúvida alguma, eu acho que, em primeiro lugar, capitalismo, como eu defendo, é uma ideologia do futuro, né? Nós nunca vivemos essa ideologia até hoje, ainda que nós tivéssemos chegado muito perto em alguns momentos da história e em alguns locais, né, da Terra, né? Se a gente imaginar que os Estados Unidos é uma ideia concretizada que foi idealizada cerca de 300 anos antes, né, a gente pode ter uma ideia de que o que nós estamos fazendo aqui é, na realidade, plantando uma semente para que daqui 100, 200, 300 anos a nossa sociedade possa evoluir no sentido de ser mais livre, né? Ser mais racional. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo e também toda a evolução que se teve desde de 1776, com a Declaração de Independência nos Estados Unidos, é um trabalho incessante, né? Trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, e certamente há conflitos, né, ao longo desse processo, né? Então, tem países que são
dirigidos por pessoas autoritárias que tentam conquistar território, como a gente pode ver hoje acontecendo lá na Rússia, né, e na Ucrânia, e tem países que procuram buscar mais liberdade, países que já experimentaram regimes totalitários, como é o caso da Alemanha, do Japão, e que avançaram fortemente na direção da liberdade, né, dos seus cidadãos. E esse é um processo, né? A gente tem que aprender, tem que estudar, tem que se manifestar, que é o mais importante, né? A luta pela liberdade exige que cada um de nós participe do processo político defendendo ideias morais, ideias racionais, como essas de que o homem é um indivíduo, que o indivíduo ele é um fim em si mesmo, que nós somos racionais, que nós precisamos de liberdade para poder agir, né? Porque se a gente não agir, a gente não vive, né? E que essa ação ela não pode se valer do uso da coerção, né? Que ela precisa ser uma ação baseada no entendimento racional entre as pessoas. Né? E pode falar. Só um minutinho. É interessante, eu vou pegar um ponto que você colocou, Achas. Você se identificou como um capitalista radical. E, curiosamente, hoje em dia, radical é quase um xingamento, né? Apresentado como um xingamento. Mas você é muito radical nas suas ideias, né? Ao extremo. Então, a virtude é ser moderado e o ser radical é um demérito, né? Uhum. E eu sempre falei isso que você falou, até muito curioso, assim, o que me faz um liberal, e até me identifico muito com o objetivismo também, são as coisas que meus pais me ensinaram, né? Não roube do coleguinha, princípios básicos, force, né? Não agrida o coleguinha, não aprisione o coleguinha, mais ou menos cuide da sua vida e respeite os outros, né? Eu tenho uma só para juntar nessa, que minha mãe ainda falava assim, eu cheguei em casa um dia reclamando porque bateram em mim, ela falou, seu Thiago, você não bate em ninguém. Mas se baterem em você, você pode se defender. Então é mais ou menos o que a gente prega. E o objetivismo, os objetivistas, né, quem realmente entende, estuda como você assim, para mim é um dos principais pensadores objetivistas, uma das principais vozes do objetivismo no Brasil hoje, sem dúvida, né? Mas são muito ligados a valores, né? E valores e princípios, eles tendem a ser naturalmente radicais, né? Ou você é radical no seu valor, não é bem um valor, né? Se você negocia... É tipo meio grávida, né? Não tem como você ser meio moral, né? É uma preferência, né? Se é um negócio, eu prefiro que não bater em ninguém, mas em alguns casos pode. Então é uma preferência, não é um valor, né? Como que você vê essa aversão ao radicalismo, né? E a questão dos princípios aí dentro do objetivismo? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que buscar a verdade é cansativo, é trabalhoso, né? Assusta muitas vezes. Então tem pessoas que realmente não gostam de se aprofundar no estudo dos temas que fazem parte da nossa vida, né? Ser radical, para mim, é aquele cara que vai à raiz da questão, né? É quem tenta esgotar todas as dificuldades, né, ou superar todas as dificuldades para encontrar exatamente o fulcro, né, a essência do que é verdadeiro, do que é moral, do que é ético, do que é necessário para que a vida do ser humano possa ser cada vez melhor, né? Fazendo uma analogia, é como se você tivesse comida e veneno, né? Quer dizer, não dá para misturar comida com veneno. Tu vai te envenenar de qualquer maneira. Então, tem que separar as coisas. E o radicalismo, ele faz exatamente isso. A mesma crítica, né, que as pessoas fazem ao radicalismo, elas fazem à polarização, né? Ora, polarização nada mais é do que tu separares exatamente aquilo que se opõe, né? Aquilo que é diferente, para saber exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é ruim, né? O que faz bem, o que faz mal. Porque nós, seres humanos, nós não somos seres instintivos, nós não temos instintos, né? Ainda que tenhamos impulsos. A diferença de instinto e de impulso é que um é irrefreável e o outro não. O outro tu pode dizer não para ti mesmo, né? No caso do impulso. Então, como nós não somos instintivos, nós precisamos pensar a respeito das coisas que nós precisamos produzir
para podermos viver nessa terra. Se a gente não pensar, se a gente não separar o veneno da comida, certamente a nossa existência vai perecer, né? Então, você acha que a gente não tem que ter uma posição moderada? A gente tem um pouquinho de veneno só não é desejável? Não é desejável. É claro que existe aquelas questões assim que a realidade nos impõe decidir entre um veneno mais cruel, letal, do que um veneno que te adoece, né? Sim. Mas isso é uma falsa dicotomia. Quer dizer, se a gente sabe que existem coisas boas, né? E é aí que entra a grande questão, né? Esses que criticam o radicalismo, eles sabem que existe o bem e o mal, né? Então, se torna uma falácia falsa, né? Quer dizer, digo, uma falsa dicotomia, tu não separares o que é bom do que é ruim, né? O que é o bem e o que é o mal. E hoje tem muito essa polarização, principalmente nas redes sociais. A galera discute muito qual lado que é melhor e tudo mais. E quando a pessoa se identifica minimamente com um lado, ela parece que vai totalmente radical para aquele lado, não escuta o debate, não está aberta a esse debate com o outro lado, né? Como que você enxerga essa polarização, principalmente nas redes sociais, que as pessoas não estão abertas a conhecer e dialogar com o outro lado também? E se isso tem algum lado positivo ou se é negativo, como que você enxerga isso? É a questão do politicamente correto, né? Que a gente tanto vê que qualquer pessoa que sai um pouquinho da linha já apanha nas redes sociais. Não pode falar, se eu falar isso aqui, todo mundo tá assim, o sentimento, a pessoa tá hipersensível. Qualquer coisinha que você fala, não, mas não pode, você é nazista e sei lá o quê. Como que você vê isso? Bom, eu vejo isso com tranquilidade, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, quando diz que o ser humano é racional, a gente está dizendo que a gente tem a capacidade do uso da razão, né? O uso da razão, ele é volitivo. A gente não é onisciente, a gente não é infalível, né? Então, existem pessoas que usam a racionalidade, que reconhecem a racionalidade de uma maneira brilhante, e tem pessoas que mal chegam perto disso, né? Então, o debate nas redes sociais, ele tende a ser, via de regra, raso, quer dizer, ele não é radical, ele é raso, ele é superficial, ele se baseia muito mais nas pessoas do que nas ideias, se baseia muito mais nos caprichos e nas vontades do que propriamente nas premissas básicas que deveriam definir a nossa posição na criação e na busca e na manutenção dos valores necessários para que a nossa vida seja melhor. Então, o que falta realmente é isso, é pensar, é focar a nossa mente no sentido de identificar a verdade, no sentido de identificar o que é realmente o bem em torno daqueles valores, né? Em favor de um debate muito emocional, né? Então... Isso que eu ia colocar. Eu acho que essa polarização que a gente vê, não só nas redes sociais, mas eu acho que na comunicação no geral, inclusive na mídia, ela é ruim porque ela não vai na raiz da questão. Ninguém está preocupado em analisar as questões racionalmente, né? É uma coisa meio que baseada em sentimentos, né? Então, se você está elogiando um feito, por exemplo, né, do governo, eu vou ser contra isso que você está falando, porque eu sou simplesmente contra o governo. Eu não quero analisar se é benéfico ou não, as né? consequências, né? Usar a razão, né? Aquele negócio. Eu não sei se eu diria que o ser humano é desprovido de instinto, mas certamente nós somos o único animal que tem a capacidade de pensar, de racionalizar, né? A nossa razão deveria se sobrepor ao nosso instinto, ao impulso. Aí eu vou me ater a... E esse debate polarizado que não entra, né, no racional... é raso, né? Ele é quase como o debate de torcedores de times de futebol, né? Quer dizer, não importa se o atacante do seu time fez um gol com a mão, né? Que é uma coisa obviamente errada, né? Deveria ser punida, mas tu torce e acha que aquilo foi um gol verdadeiro, né? Sim. Então é puramente emocional, é puramente
motivado pelos caprichos que a mente gera para a gente, né? O próprio, desculpa até monopolizar, mas eu fico pensando assim, alguns temas viraram tabu, né? E o tabu é muito ruim porque evita que a gente, de fato, de ter uma discussão ampla e racional sobre as coisas, né? Para chegar num consenso. O próprio tema democracia, por exemplo, é um tabu hoje. Se você não digo nem criticar a democracia como uma ideia, mas o atual sistema democrático, olha, eu acho que isso aqui poderia melhorar, isso aqui poderia melhorar. Então são ditadores. Mas isso não é ao acaso. Tá? Essa confusão retórica, vamos dizer assim, ou até mesmo essa confusão na compreensão dos conceitos e das ideias, né? Ela é uma criação de um grupo de pessoas que, percebendo que as ideias marxistas ou comunistas ou coletivistas, estatistas, como for, irracionais, né, no caso, essas ideias elas começaram a perder força, e isso resultou na derrubada do Muro de Berlim, né, e no colapso da União Soviética. Quando as pessoas que endeusavam, idealizavam o comunismo como o melhor sistema social que o ser humano poderia experimentar, viram essa decadência e resolveram, então, acabar com o capitalismo na sua essência, né, que é o pensamento, né, que é a capacidade de criar ideias. E ideias nada mais é do que o uso adequado dos conceitos, né? Conceitos, o que são? São a forma que a gente tem de trazer para a nossa mente os concretos da realidade, né? Sejam concretos materiais ou mesmo abstratos, né? Quando a gente fala em copo, a gente sabe do que está falando. Quando a gente fala em liberdade, a gente sabe do que está falando. Quando a gente fala em democracia, a gente já não sabe mais direito do que está falando, né? Porque há vários conceitos para a democracia. Então, o objetivo do pós-modernismo, né, o objetivo de pensadores como Foucault, Derrida, o Dewey e tal, é exatamente destruir a capacidade do homem de criar, que é o que o capitalismo faz, através da perversão dos conceitos, né, impedindo-nos de pensar de forma clara, de forma radical, de forma bem estruturada, integrando esses conceitos para chegarmos a abstrações que façam com que o mundo seja melhor, né? As ideias sejam melhores, as ações sejam melhores. Então, isso é uma atitude propositada, né? Destruir a nossa capacidade cognitiva através da destruição dos conceitos, que é o veículo, que é o instrumento pelo qual, a linguagem, né? É o instrumento pelo qual nós realmente conseguimos não só lidar com a realidade, né? Colocando a realidade dentro da nossa mente, como também comunicando aquilo que a gente quer dizer, né? Então, se eu falo para ti, eu gosto de democracia, tu não sabe que tipo de democracia... Ou de capitalismo, né? Eu gosto de capitalismo. Capitalismo ainda tem, de certa maneira, o seu conceito preservado, né? Mas democracia pode ser... Tem gente que liga democracia à liberdade, mas também tem gente que liga democracia à ditadura da maioria, né? Então, coletivismo. Coletivismo, né? Utilitarismo. Isso não é nada liberal, né? Então, e insistem nessa questão. Tanto é que hoje democracia é uma das palavras mais faladas, e ela sai da boca de pessoas que veem a democracia de forma diferente, né? E que celebram regimes autoritários, muitas vezes. Também. Desculpa, não entendi. E que celebram regimes autoritários. Sem dúvida, sem dúvida. Você estava falando dessa questão do debate de ideias, que normalmente o Estado, algumas pessoas, elas vão propositalmente tentar arrefecer essas discussões, tentar arrefecer as ideias. E hoje a gente viu aí a questão do Festival Lollapalooza, TSE proibindo as pessoas de manifestarem ali suas ideias, os candidatos que elas defendem. A gente viu também a questão da suspensão do Telegram, em razão da empresa, ela não está aqui, eu não consigo te calar, então eu vou tentar
tampar o ouvido de todo mundo, mais ou menos nessa ideia. Como que você vê essa questão da liberdade de expressão hoje? A gente vai ter aí o STF como nosso censor da verdade, fake news. Como que você vê esse contexto atual nosso? Eu vejo assim, essas manifestações de censura, elas são apenas a ponta do iceberg, de um iceberg que a gente vive, né? Nós estamos congelados dentro dele, né? Porque a partir do momento em que a educação, desde pequenos, né? Nós, seres humanos, indivíduos, desde pequenos, somos educados majoritariamente através de políticas públicas, estatais, né, que definem o que a gente deve conhecer, que definem como a gente deve lidar com as coisas da realidade, os conceitos. O MEC, né? O que o MEC faz com a gente é isso. Isso não é só no Brasil, né? Nós, na realidade, herdamos, trouxemos, na década de 30, o que os Estados Unidos já faziam, né? Naquela época que, por sua vez, no século XIX, trouxe o que a Prússia fazia, né? Com aqueles que adoravam obedecer e servir ao Estado, né? Então, isso é interessante, porque o politicamente correto que ganhou força nos Estados Unidos, né? Sem dúvida alguma, porque os Estados Unidos é realmente o farol da sociedade ocidental, os Estados Unidos, que tinha fundamentos sólidos, né, erigidos sobre os quais ele erigiu uma sociedade livre, né, através da importação do sistema educacional prussiano, né, e da sua disseminação, né, lá nos Estados Unidos, o tal do ensino universal, estatal, gratuito, né, pragmático, né, principalmente, quer dizer, abrindo mão das abstrações, da lógica, para um pensamento mais sem princípios, vamos dizer assim. Isso tudo modificou a forma das pessoas aprenderem, né, das pessoas lidarem com a realidade. Tudo isso voltado a um propósito de que o governo define qual é o propósito da sociedade. Não são mais os indivíduos que definem os seus propósitos. O governo define o propósito da sociedade como um todo, estabelece metas, né, currículos, né, que devem ser preenchidos para atender às necessidades utilitaristas daquela sociedade, e aí vai, né? Então, quem é dissidente, quem é rebelde, quem não se adequa a esse tipo de orientação, acaba sendo censurado, acaba sendo suprimido, levado ao ostracismo, né? Não é à toa que os grandes bilionários, né, dos últimos 100 anos, todos eles foram, não todos, mas mais de 70% foram dropouts, né? Quer dizer, aqueles que abandonaram ou nunca frequentaram uma escola pelo menos de nível médio ou superior, né? Por quê? Porque não se adequaram a esse padrão que faz com que haja uma moderação, digamos assim, um não radicalismo, né, na maneira de disseminar o conhecimento. Tá? Então, nós não estamos vivendo o que a gente vive sem um motivo, sem razão. Né? Isso é construção feita por aqueles que querem dominar a sociedade para levar adiante os seus próprios interesses. E a essência dessa ideia que você coloca, né, desse iceberg, me parece um pouco perigosa, né? Se eu fosse me arriscar nessa essência do que você acabou de descrever aí, me parece ser algo como o fim é o Estado, o fim é o governo, e a população e o indivíduo são o meio para o bem do Estado, né? E lembrando que o Estado sempre tem um burocrata tomando conta dele, né? Não existe o Estado em si, né? A ideia que é vendida é do Estado, né? Mas sem dúvida tem gente se beneficiando, seres humanos se beneficiando. É por isso que, sem dúvida alguma, né? É por isso que esse debate raso,
tá? Ele precisa ser aprofundado, né? Porque a gente foca muito em política e esquece que política é apenas uma das, vamos dizer assim, um dos ramos da filosofia, né? Ou seja, uma das partes necessárias num quebra-cabeças para a gente ter uma visão ampla do que é viver, né? E a política, ela trata apenas do que é viver em sociedade, né? Então, a política nada mais é do que a ética dos indivíduos levadas ao contexto social, tá? Então, antes de discutir política, a gente deveria estar discutindo aqui ética, né? Se a ética deve ser, por exemplo, baseada no individualismo, né, que vê o indivíduo como um fim em si mesmo, ou no coletivismo, né, que vê os indivíduos sendo um meio para benefício e sacrifício, né, dele próprio em favor da sociedade, né, e o Estado como agente, né, no caso do coletivismo, ele procura submeter os indivíduos a esse interesse. O Estado se acha o porta-voz do interesse comum, né, o promotor do bem comum, né? E a gente sabe que não existe isso. Bem comum, o único bem comum que existe é aquele que duas pessoas trocam entre si, né? Quer dizer, aquele é um bem comum, né? Comum a ambos. Isso é materializável, né, através das trocas livres, voluntárias. E trocas livres e voluntárias é exatamente o oposto do que o Estado propõe quando tenta criar o chamado estado de bem-estar social, né? Já na ética do individualismo é diferente. Se eu sou um fim em si mesmo, então, e se eu sou racional, eu posso eleger os valores que vão satisfazer a minha vontade, que vão me ajudar a realizar os meus propósitos e que vão me trazer a felicidade em última instância, né? Então, eu só vou interagir com os outros livremente, né? E aí sim o Estado tem um papel que é exatamente de tirar a violência do seio da sociedade, né? Tirar a violência dessa relação entre as pessoas que participam de um determinado contexto social, né? Então, quem vê a ética como válida, o coletivismo, vai querer que o Estado haja para prover aquilo que as pessoas querem. E para que o Estado possa fazer isso, ele precisa, antes disso, tirar, né, das pessoas, né, que criam os valores. Quem vê a ética do individualismo com a ética válida vai entender que, se eu sou um sujeito que posso viver em liberdade, que preciso viver em liberdade para florescer e prosperar, então eu vou querer que o Estado proteja aqueles que produzem os valores daqueles que tentam parasitar esses para obterem valores imerecidos, né, ganhos imerecidos. Então essa dicotomia, ela existe, e quando ela entra na política hoje, ela é muito pouco discutida. Se todo o debate público hoje se trata muito mais das consequências do que propriamente das causas, né? Então a gente praticamente aceitou a questão de que nós, por sermos indivíduos que participam da sociedade, então nós temos que nos submeter a essa sociedade. E isso é falso, né? Isso aí é desumano. A gente precisa descobrir, porque ainda não descobrimos adequadamente, o que é a ética do individualismo. Quando a gente descobrir isso, será muito mais fácil fazer a defesa das ideias liberais, porque as ideias liberais, elas se baseiam primordialmente nessa questão de que nós, indivíduos, somos um fim em si mesmo, não temos deveres com ninguém, não estamos aqui para servir os outros, mas sim para buscar a nossa própria felicidade. Você acha que esse é o maior problema do Brasil hoje? Se não, qual que é o maior problema do Brasil, né? Porque, assim, muita gente fala que o problema do Brasil é o capitalismo, é o liberalismo, aquela exploração empresário com funcionário e tudo mais, que o governo tem que atuar em algumas situações para proteger esse abuso, tem que ter o salário mínimo para não ter exploração da hora trabalhada ali, por exemplo. Então, qual que é o maior problema do Brasil e qual seria a solução para isso? O
o maior problema do Brasil, em primeiro lugar, é acreditar nessa falsidade, né? Quer dizer, o Brasil ele nunca experimentou o capitalismo, de maneira alguma. Tá? Quer dizer, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema social que tem basicamente 3 pilares, né, para chegar num objetivo. Quais são esses pilares? A livre iniciativa. No Brasil nós não temos livre iniciativa. Tá? Tudo que nós precisamos fazer aqui requer uma concessão estatal. Quer dizer, tu não pode fazer nada sem que o Estado te permita. Sem pedir bênção, né? O segundo é a propriedade privada. Aqui a propriedade privada ainda existe, ela é relativizada, né? Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ser dono de algo desde que tu sirva à sociedade, né? Que tu seja produtivo, enfim. E mesmo assim te tiram parte daquilo que tu produz, quer dizer, tu na verdade vive na sociedade como um escravo, né? O terceiro é o Estado de Direito, né? O Estado de Direito seria um conjunto de instituições que visam proteger, defender os direitos individuais das pessoas, né? Porque se eu sou racional, se eu preciso ser livre, e se eu vou viver em sociedade, se eu estivesse numa ilha isolado, eu poderia fazer o que eu quisesse, ninguém poderia me impedir, né? Tudo que eu produzisse eu poderia usufruir daquilo sem que ninguém me dissesse de que maneira, ou seja, eu disporia daquilo como eu bem entendesse, tá certo? A coerção ela não existiria, porque não haveria outra pessoa lá que pudesse agir ou que pudesse sofrer uma coerção. Então, quando eu vou para a convivência em sociedade, esses princípios eles devem ser mantidos, né? O fato de eu estar no meio de Times Square com 1 milhão de pessoas não significa que eu precise abrir mão daqueles direitos, né? De ser livre, de ter propriedade, de buscar a minha felicidade como melhor me aprouver. Não, eu tenho que ter isso mantido. E a maneira e a ponte, vamos dizer assim, entre essa visão dos direitos, de que eu sou livre, de que eu tenho propriedade, de que eu posso buscar a minha felicidade, com um ambiente social, são os direitos individuais. Quer dizer, os direitos individuais é uma manifestação pública, moral, de que eu tenho esses pré-requisitos para conviver em sociedade, que ninguém pode me obrigar a nada e que eu não posso obrigar ninguém a nada, que eu não posso sacrificar os outros em meu benefício, mas também eu não posso ser sacrificado pelos outros para o benefício deles, né? Então, os direitos individuais eles precisam ser defendidos por uma instituição poderosa o suficiente para que isso possa ocorrer, porque se não existir uma instituição que seja, por exemplo, mais poderosa do que as máfias, né, as máfias não serão combatidas, né? Então, o Estado idealizado é esse, né? É aquela instituição que, com base em leis objetivas que todos conheçam, que não sejam desumanas, ou seja, elas podem ser praticadas, né? Que elas não contrariem aqueles direitos individuais, né? Então, essa instituição ela vai exatamente fazer isso, proteger as pessoas para que elas exerçam seus direitos individuais, mesmo num ambiente social com pessoas que têm ideias diferentes, tá? E exatamente o fato das pessoas terem ideias diferentes e de elas não agirem racionalmente sempre é que nós precisamos do governo para segregar, separar, tirar do seio da sociedade aqueles que usam de coerção para buscar os valores que lhe interessam. Você falou que o Estado, uma instituição, deveria servir para até proteger das máfias, né? Só que na prática o que acontece é que o Estado é a maior máfia que existe. E qual que é, de fato, o benefício, a vantagem assim, do capitalismo, do liberalismo, principalmente para os pobres, né? Porque muita gente fala capitalismo, liberalismo, quem defende é quem é rico, quem é empresário e tudo mais. Quando, na verdade, os pobres também podem se beneficiar muito dessa situação. Como que isso pode acontecer? Não, sem dúvida alguma, o capitalismo é o sistema social que beneficia a todos, né? Não beneficia apenas aqueles que produzem de maneira exuberante riqueza, tá? Ele também beneficia aqueles que têm menos qualificação,
seja em termos de talento, em termos de força de vontade, educação e tal, porque essas pessoas elas também podem participar do processo social exatamente porque os melhor preparados precisarão delas, tá, para criar os valores necessários para que eles possam prosperar dentro desse contexto, né? Então, quando o governo entra no jogo, tirando daqueles que criam valor, tá, esses eles são desestimulados de criarem as oportunidades para aqueles que têm menor capacidade produtiva, tá? Isso é fato, né? Não precisa fazer uma defesa em abstrato disso, é só ver a realidade. Quer dizer, os países onde o capitalismo existe, nem que seja ainda de forma tênue, eles tiram os pobres da miséria, tá? E tornam-os pobres, ou tiram os pobres da pobreza e tornam-os classe média, por exemplo, né? Ou pelo menos tem condições melhores para que isso aconteça com mais frequência, né? Sim, as condições é que fazem com que isso aconteça. Quer dizer, a liberdade, a defesa dos direitos individuais, a pessoa aquela que tem talento, que criam as suas próprias oportunidades, né? Porque oportunidade é uma coisa assim de dupla mão, né? A pessoa ela tem que ter a condição necessária para que as oportunidades se transformem em realidade, né? Então, quando uma sociedade é livre, quando os direitos individuais são defendidos, quando as pessoas podem buscar os seus interesses próprios, existe o que não existe nas sociedades socialistas, nas sociedades essas coletivistas, que é a mobilidade social, né? A mobilidade social, muitas pessoas falam que o grande problema é a desigualdade social. Não é. O grande problema é quando não há a possibilidade de mobilidade social. E a mobilidade social ela só é combatida através de regramentos, né? Através de punições. Tá? Quer dizer, no ambiente livre, tá? Sem dúvida alguma, aqueles que têm capacidade prosperam, os que não têm capacidade decaem, né? Então, quando o governo se mete nessa relação, muitas vezes o governo privilegia, protege aqueles que deveriam decair e impede aqueles que poderiam ascender de fazê-lo, né? De que maneira impede? Impede através da regulamentação, impedem através da taxação exorbitante. Tributos muito complexos, né? Quer dizer, tornam a sociedade, principalmente os mais pobres, fora da lei, né? Porque se não obedecerem à lei, não tem como se defender do Estado, né? Enquanto que os mais ricos eles têm capacidade econômica ou intelectual para fazê-lo, né? Então, quanto mais capitalismo, mais liberdade, mais oportunidades para que os mais pobres possam ascender socialmente, e isso é óbvio. A gente tem um exemplo clássico aqui, tu vê, um país que sequer é capitalista, mas que por um período de tempo resolveu adotar a liberdade econômica, né? Entre 1978 e 2008, que foi a China, conseguiu tirar mais de 800 milhões de pessoas da miséria absoluta para tornar muitos deles bilionários e, de forma média, para elevar o padrão de vida daquela sociedade em tão pouco tempo que, como isso nunca aconteceu, né? Talvez tenha acontecido apenas em meados do século XIX nos Estados Unidos, né? Quando o capitalismo floresceu de fato, né? E muita gente até esquece que economia não é um jogo de soma zero. Não é porque eu estou ganhando que tem alguém ficando mais pobre por conta disso. A riqueza ela pode ser criada ao longo do tempo e tem até aquele gráfico famoso
que a riqueza no mundo vai indo de pouquinho em pouquinho, e na hora que começa o capitalismo, dá aquela explosão. Então, todo mundo começa a ficar mais rico, tem mais qualidade de vida. É só pensar, uma pessoa de classe média hoje tem uma qualidade de vida muito melhor do que um imperador, um faraó tinha lá atrás também, né? Porque essa riqueza foi criada e todo mundo se beneficia. Esse ponto eu acho fundamental, que tu falaste, tu está dando uma retrospectiva histórica aqui. O que a gente precisa entender é o seguinte, esse ponto para mim é claro, tá? Eu não consigo ver controvérsia nisso. A humanidade passou mais de 10 mil anos, né, desde a Revolução Agrícola até a Revolução Industrial, dividindo a miséria, né? Porque quando não há liberdade, não há criação de riqueza, tá? Então, a riqueza ela pode ser transferida, neste caso, apenas através do uso da coerção, né? Porque, que é o que acontecia, na realidade, aconteceu nesses 10 mil anos, né? Os povos que se fortaleceram tiraram dos outros, pilharam os outros, escravizaram os outros para eles próprios poderem enriquecer num jogo de soma zero, claro, né? Então, o que acontece lá por volta de 1750, 1800? A institucionalização de algo que eu considero fundamental, que é a propriedade intelectual, né? Quer dizer, a partir do momento em que na Constituição americana já existia de forma pervertida, digamos assim, na sociedade inglesa, né, com as concessões do rei, de monopólio, né, do uso das ideias, né, pelo criador, mas nos Estados Unidos isso foi modificado fundamentalmente. A partir do momento em que a tua ideia ela é protegida para que tu possa explorar e para que ninguém possa te tirar ela, fazendo uso imeritório, né, dessa ideia, criar valor se tornou uma atividade empresarial, né? Então, as pessoas elas tinham a confiança de que elas poderiam criar, elas poderiam vender as suas ideias, poderiam se associar com outros para desenvolver essa ideia. E esse processo é que fez com que a Revolução Industrial tivesse tal furor, tal impacto, né, na vida social. E não é por outro motivo que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Holanda e tal, lideraram esse processo, né? Porque criar valor, manter o valor, através de instituições que protegessem esses direitos, tá? É que fizeram com que as sociedades pudessem sair da miséria, sair dessa estagnação de 10 mil anos, para transformar a vida dos indivíduos, né, dos seres humanos, nessa experiência fantástica existencial que é viver na Terra, né? E modificou não só a vida do imperador, mas de todo mundo. Que é o que a gente estava falando aqui, que o capitalismo ele não vai proteger só o imperador. Só ali o imperador menos ainda, porque ele é só o governo, mas só as pessoas que já são ricas e etc. Agora você estava falando, isso é muito óbvio para mim, é muito claro, e a gente vê até mesmo questões estatísticas. Você vê os países mais livres, os índices lá do Doing Business, índices da OCDE, os países mais livres são os países mais ricos. A qualidade de vida é melhor e etc. E a gente não consegue, pelo menos a população não consegue enxergar isso. Saiu uma pesquisa, não vou lembrar agora a fonte, mas até saiu na Globo, essa pesquisa que 2/3 da população entende que o Estado tem que dar mais do que segurança, saúde e educação. Ou seja, a grande maioria. E enquanto a gente sabe que os países livres, que têm menos Estado, etc., são os países mais ricos. Como que a gente consegue passar isso para a população? Como que a gente consegue sair disso que a gente vive aqui no Brasil? Para melhorar, para ser um país mais livre, para ser um país mais rico. E dando um passo atrás também, com tantos exemplos claros assim, por que as pessoas continuam insistindo em fazer o oposto? Digamos assim, quer dizer, os benefícios do capitalismo são autoevidentes, né? Como vocês disseram. Por que a gente, então, não aprende com a realidade e não promove aquilo que o capitalismo defende? Exatamente pelo que eu falei anteriormente. Quer dizer, a nossa visão ética das relações sociais, nas relações sociais, ela é equivocada. Porque os indivíduos nessas sociedades,
pode ver a sociedade brasileira, por exemplo, eles são educados de que o altruísmo é que é uma virtude, né? De que tu te sacrificar pelos outros é uma virtude, de que tu servir o próximo é uma virtude, que é um pecado tu buscar o lucro, é um pecado tu querer defender o teu autointeresse, tu ser egoísta, né? A primeira coisa que a gente vê numa sociedade coletivista dessa, que a gente está falando aqui, todos nós temos exemplos de infância, né, de por que nós somos defensores da liberdade, do capitalismo, mas também existe na educação ainda das crianças, por exemplo, quando tu está com o teu brinquedo e vem uma criança querer brincar com aquilo que é teu, né, o pai ou a mãe dizerem para a criança, meu filho, não seja egoísta, que feio, dá o brinquedo para o outro, né? Poder brincar, afinal de contas, é isso que vale, né? Nós estarmos aqui para servir os outros, né? Então, essa transposição da visão da realidade para a implementação de ideias adequadas na sociedade, essa transposição ela fica barrada nessa visão ética, né? Então, enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, entendendo que nós, por sermos racionais, que nós, por sermos assim, devemos estruturar as ações necessárias para buscarmos o nosso autointeresse de forma egoísta, que é uma perversão aqui também, a gente estava falando de perversão de conceitos. Quando a gente fala em egoísmo, todo mundo pensa em aquele cara que quer obter o que deseja de qualquer maneira, né? Passando por cima dos outros, por exemplo. Isso não é egoísmo, né? Até porque o cara que passa por cima dos outros ou entra num conflito de culpa que vai afetar o seu processo psicológico, ou acaba sendo punido por ter infringido os direitos alheios, né? Então, a gente vê vários casos aí de pessoas que ganharam muito dinheiro de forma desonesta, né? E que se sentiram aliviados quando foram pegos, né, pelos crimes que praticaram, né? Porque realmente o cara que pratica o sacrifício alheio, ele deve se sentir culpado, então ele é um psicopata, né? E ser egoísmo não é sinônimo de ser psicopata, né? Ser egoísta é o sujeito que quer buscar satisfazer o seu autointeresse a longo prazo, né? De forma moral, baseado nas suas virtudes, tá? E não nos seus pecados, tá? Como, por exemplo, usar de coerção sobre os outros, fraudando, mentindo, roubando, enfim. O que a gente quer é criar valor, porque valor não se distribui, né? Riqueza não se distribui, valor e riqueza se cria, tá? E se mantém, né? Por parte daquele que a criou, se assim ele desejar, né? Então, eu acho que o debate público que foca na política sem discutir a ética é que permite com que a realidade não seja alcançada, né? E as abstrações não se concatenem com a realidade autoevidente, né? Então, por que a gente, sabendo que o capitalismo é o que é e permite o que permite, não é aceito pela maioria da sociedade? Porque conflita com a ética que é aceita pela maioria da sociedade. Quando mudar a mentalidade da sociedade, o capitalismo vai ser aceito. E até, curiosamente, fazendo um gancho com a ética, isso é muito interessante quando a gente para pensar sobre o objetivismo como proposto pela Ayn Rand, que ela se propõe a tirar um código ético, um código moral, a partir da realidade observada. Isso é muito interessante. Ao passo que os adeptos de ideologias coletivistas, do socialismo, do marxismo, ou do que for, geralmente eles querem que a realidade seja diferente do que ela é, né? Assim, não, eu já entendi que o capitalismo gerou mais valor, mas eu não queria que fosse assim, então vou defender algo diferente. O próprio marxismo
é muito nesse sentido, né? Eu nem chamaria o capitalismo de uma ideologia, né? A livre associação, livre mercado. Ninguém parou e falou assim, gente, já sei, tive uma ideia, vamos produzir algumas coisas aqui, umas ferramentas para a gente caçar melhor, entendeu? Não teve esse momento, né? E vamos chamar de capitalismo. Ao passo que o marxismo, sim, né? Vou mudar tudo que eu estou vendo, vou mudar a realidade, porque eu não gosto da realidade e vou criar novos valores, vou impor eles para a sociedade. Ao passo que o capitalismo, a livre associação, o livre mercado foi algo que foi crescendo naturalmente, né? Eu discordo de ti, Lucas. Mas deixa... Ótimo, quero até entender por que você discorda. Depois de tu concluires, eu vou dizer um ponto. Sim. Quero até entender por que você discorda, mas essa tendência de defender o diferente do que está certo está muito nessa discussão muito mais profunda ainda, né? Assim, de qual que é a realidade que o objetivista sempre busca essa resposta, né? E também no ético, né? Nos valores. Primeiro, deixa eu pontuar a discordância, porque isso eu acho fundamental para que a gente entenda. O livre mercado, tá? Ele só é possível a partir da materialização de determinadas instituições criadas em abstrato. Tá? Quando eu falo em livre iniciativa, quando eu falo em propriedade privada, quando eu falo em direitos, a gente tem que saber que direitos são uma construção moral, ética, né? São uma construção institucional. Tá? Então, o capitalismo ele não brota do chão, ele não cai do céu. Ele precisa ser construído em abstrato na mente humana, a partir da qual serão desenvolvidas instituições para que ele seja possível. Tá? Porque a vida como era, né? A vida na natureza, tá? Ela é anárquica. Tá? É a lei do mais forte. Tá? Ok, as pessoas eram capazes de matar e produzir, né? Matar um bisonte, por exemplo, e produzir um bife, né? Mas existiam aqueles que não eram capazes. Sim, né? Então, esses, o que eles faziam? Eles pegavam pedras e atacavam os outros para tirar deles aquilo que eles haviam criado. Né? Então, esse é um estado anárquico. Tá? Foi preciso o homem entender essa relação para poder construir códigos, sistemas sociais, onde esse tipo de relação fosse anulada. Assim. Não, anulada. Né? A anarquia que leva ao uso da coerção, né? A ditadura do a lei mais da forte, selva. A lei da selva e tal. Porque o capitalismo não é a lei da selva. Não. Pelo contrário. Exatamente, o capitalismo foi criado para acabar com a selva, né? Que a gente pode ver nos sistemas anárquicos. Né? Os sistemas coletivistas, eles institucionalizaram a lei da selva. Quer dizer, existe um monopólio de um poder, tá? Que age coercitivamente, iniciando o uso da coerção contra os outros, para tirar de todos algo para poder distribuir. O capitalismo ele também institui uma instituição monopolista em termos de coerção. Porém, existe um fator fundamental, que o governo, numa sociedade capitalista radical, ele não pode iniciar o uso da coerção nunca. A única finalidade do monopólio do uso da coerção por essa instituição é retalhar contra aqueles que iniciam o uso da coerção de forma violenta, né? De forma a ferir os direitos individuais das pessoas que participam daquela sociedade. Ou mesmo contra as sociedades que queiram invadir aquela sociedade e pilhar a sociedade para o benefício dela. Né? Então, essa questão ela é fundamental. Agora, quando a gente fala de capitalismo, de instituições, a gente tem que ter isso em mente, né? Que as instituições elas foram criadas a partir de uma visão da realidade. Né? Qual é a realidade? A realidade é que nós somos seres humanos, racionais, que nós precisamos ser livres para poder criarmos
de acordo com o nosso julgamento, os valores que nós precisamos para realizar os nossos propósitos e alcançar a felicidade, que é o nosso último objetivo, né? Mantendo a nossa vida, que é o nosso padrão de valor mais elevado. Tá? Então, quando a gente vê essa realidade, a gente pode derivar dela, tá, a questão ética. Né? Ora, se nós somos o que somos, então nós devemos agir de tal maneira, tá? Que é o que a ética define. Né? Quer dizer, nós temos que fazer escolhas, nós temos um padrão de valor a defender, né, a nos guiar, que é a nossa própria vida, e um objetivo primordial a nos guiar, que é os propósitos que a gente estabelece para a nossa felicidade. Essa ideia que a Ayn Rand, de certa maneira, ela inova, né, ela é contrária não apenas às ideias marxistas, né, que se baseiam no oposto, né, de que é preciso que haja alguém que defina, a partir de uma racionalização, o que é valor moral para nós, mas também entre muitos liberais isso acontece. Né? Quer dizer, aqueles que se baseiam em Hume, por exemplo, em Kant, eles sabem que é preciso que haja uma definição por parte de alguém, tá? Com relação ao que são os valores. Né? Enquanto os valores eles podem ser, como disse Ayn Rand, deduzidos da realidade. Agora vindo para Vamos fazer uma pausa? Eu preciso ir no toalete. Pode, claro. Era ao vivo. Parte, né? Era ao vivo. Mas se fosse ao vivo, a gente ficava conversando aqui também, né? Esquerda, aqui, ó. Se não fosse, a gente ficava conversando. Tem aqueles podcasts de 4 horas, 5 horas que o Como povo é que nós fica. estamos de tempo? Eu tô... Deu 55. 55, eu tava de olho aqui, vou caminhar pro finalzinho já. Você controla isso? Fazer mais uma, se você quiser fazer mais alguma pergunta, porque eu acho que mais uma ou duas perguntas já... Dá mais ou menos 1 hora, né? Já dá o tempo. Explica pra gente a alegoria do ouro. Eu não sei Oh, o que é isso, não. Ele tinha falado, quando ele tava falando dessa questão do... Ele vai saber explicar muito melhor do que eu. Eu Que não ele tava ouvi falar falando... disso. É muito legal o que ele falou de alegoria do ouro, mas eu não vou lembrar o que é. Mas eu achei muito massa, que eu vi numa entrevista dele. Que ele tava falando até mesmo, quando ele falou que a gente abomina a riqueza, a população abomina a riqueza, é questão do capitalismo, ele ser bom pro pobre. Aí ele vai explicando a questão do ouro. Antes era fácil você pegar o ouro, você pegava 1 tonelada de ouro, você gastava $100. Hoje, para você pegar, sei lá, pouquíssimas gramas, você vai precisar de investir muito, aí você vai precisar de outras pessoas, ou às vezes não vai valer a pena. Aí ele faz a alegoria muito melhor do que eu não tô lembrando de Eu não nada. entendi o ponto, mas... Vai. Qualquer coisa a gente pode falar com ele que fala da alegoria de ouro aqui. Só um Eu tinha que pouquinho. ter minimamente a ver com... Não, mas tem, mas é que ele explica. Aí tem que ver que essas outras pautas aqui, se a gente entrar, às vezes. Isso aí rende mais 1 hora. Essa de Lula e Bolsonaro. Até eu vou no banheiro se for. Tem água aqui? Na primeira porta à direita tem um galãozinho ali. Eu acho que você pode até introduzir a pergunta já falando, tipo assim, já caminhando para o final, tá dando tempo e tal. E aí você fala a pergunta. Só pra, tipo, depois não simplesmente terminar do nada. Aham. Você já dá essa, tipo, tá dando nosso tempo, caminhar pro final e tal. Beleza. Aí, Chula, tava em qual câmera? Na hora que ele terminou de falar. Quem tava falando? Ele tava falando. Ele acabou de falar. Tava lá, né? Então, pra voltar, volta na do meio. Que aí o corte na hora da edição fica... Nem parece que cortou. Só porque, tipo, ele vai voltar, vai estar numa posição diferente de quando começou a falar. Não tem Aí vai como parecer falar. que eu tava assim, do nada ele apareceu assim, né? Entendi. E aí o Thiago também vai estar diferente e tal. Aí na hora que voltar na do meio, tipo, parece só teve um corte de E essa do câmera meio pega todo mundo, né? A do meio pega todo mundo, mais aberto. No Rummel já estava
problema. Aí começou a acelerar a explicação. É isso mesmo. É isso. Vocês entenderam? Pega o livro aí, dá licença. Não, porque esse debate que tu levantaste é fundamental, né? Mas você sabe que isso é uma questão daquilo sobre o capitalismo. O capitalismo que eu me refiro é só a ideia de produzir capital, ferramentas e livre associação. E isso era feito muito Isso a gente pode explorar um pouco. Pode. Quer puxar então? Mas não sei, vamos lá. Puxa, aí, só fala que a gente já tá indo pro... Tem que... Bater palma. Pode só seguir. Bom, realmente entendi muito bem seu ponto. Acho que aqui a gente esbarrou naquela diferença entre entendimento de conceitos, né, de capitalismo. O que eu entendo como essência do capitalismo e não como uma instituição, até como a própria Ayn Rand fala muito, né? Mas é mais a parte de livre associação, de acúmulo de capital para produzir mais. Né? E isso é uma coisa que realmente sempre aconteceu, né? Não de forma organizada, sem dúvida nenhuma, mas isso sempre fez parte, né, da nossa história. A gente sempre quis produzir melhores ferramentas para produzir mais e prosperar mais, né? O que me parece é o seguinte, que a ordem espontânea, né, que tu está querendo te referir, eu acho que ela só é possível a partir do momento em que a gente cria instituições que permitam que isso aconteça, né? E por que essas instituições elas são necessárias? Porque o capitalismo, na realidade, nada mais é do que a livre manifestação daquilo que a gente cria em nossas mentes, né? Porque capitalismo vem de mente, né? Vem de cabeça, tá? Então, o capitalismo não é a quantidade de capital que eu tenho, não são os acumuladores de capital. Tu pode acumular capital usando a força, né? Não é isso, né? Capitalismo é exatamente o sistema social que permite que, num determinado contexto social, as mentes sejam destravadas de impedimentos, tá? As pessoas elas possam criar não apenas as ideias, mas também agir para materializar essas ideias, de maneira que essas ideias se transformem em valor e esse valor se transforme em benefício para quem cria e para quem usufrui, né? Então, capitalismo é um sistema, tá, institucional que tem esse propósito, tá? Fazer com que as pessoas possam pensar, possam materializar o seu pensamento, possam concretizar as suas ideias, as suas aspirações, os seus desejos, né? Sem usarem de coerção. E é contra o uso da coerção que essas instituições devem se manifestar. Agora a gente já está puxando mais para o final, chegando mais no final, nosso tempo já está esgotando. Agora uma pergunta que eu queria fazer para você lá em 1984 criou o IEE, depois fundou outros institutos, revoltado com a situação atual do nosso governo, do país em si. O que você pode passar assim, de mensagem para as pessoas que também estão revoltadas? O que elas podem fazer para mudar a situação atual do nosso país? Eu acho que a primeira ideia que a gente tem que ter quando se defronta com a situação que a gente vive, né? Nós vivemos numa sociedade basicamente imoral, né? No meu modo de entender. Quer dizer, as regras que regem a nossa sociedade, elas são desumanas, tá? Elas não levam em consideração a nossa natureza, tá? Na realidade, elas se opõem à nossa natureza, né? As regras elas tentam fazer com que nós nos transformemos em algo que nós não somos, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é manifestar a nossa contrariedade a isso. Quer dizer, a gente fazer uma crítica moral, ética a esse estado de coisas, tá? E isso precisa de estudo para que as ideias possam ser bem defendidas e de mobilização, iniciativa, né? Então, é preciso que a gente identifique na sociedade pessoas que pensem como a gente e que isso se transforme num movimento. Foi isso que aconteceu
no Brasil na década de 80, né? Talvez até um pouco antes, no final dos anos 70. Depois da gente vivenciar por tantos e tantos anos essas experiências coletivistas estatistas que fazem parte da história brasileira, nós nunca vivemos numa sociedade realmente livre, né, capitalista e tal, nós tivemos algumas pessoas que tiveram essa iniciativa. Eu posso nominar, por exemplo, o Henry Maxud, no final da década de 70, Donald Stewart Jr., no início da década de 80, que com outros empresários criou o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu posso nominar o William Ling, o Winston Ling, com os quais eu cofundei o IEE e o Instituto Liberdade, né? Na época era o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, e mais recentemente, com a influência dessas instituições, jovens de 16, 17, 18 anos, que resolveram aderir a esse movimento, né? Já nos anos 2000, onde nós criamos o Instituto Atlantis, né? Quer dizer, esse movimento ele está tomando conta da sociedade. Ele vai ser lento, ele é lento, mas a gente já consegue ver frestas onde a gente pelas quais a gente pode penetrar, né, vamos dizer assim, no consciente coletivo, né? Que é um termo ruim, porque ninguém pensa coletivamente, mas o consciente coletivo é considerado como a ideia média das pessoas a respeito dos fatos da realidade, né? Então, eu acho que, sem dúvida alguma, faz parte da defesa do nosso autointeresse como indivíduos participar ativamente de uma atividade que visa defender exatamente o indivíduo contra a coerção da ideia de que o coletivismo é realmente a ética que deve prevalecer na sociedade para a defesa de todos. Sensacional. Bom, muito obrigado pela sua participação, Roberto. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Se alguém quiser aprofundar um pouco nesse debate também, quiser te acompanhar na internet, alguma coisa, onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho a minha página no Facebook e também no Instagram, né? R. Rachevski, é fácil. Dancinha no TikTok, não está fazendo ainda? Ainda não, mas eu estou pensando. Estou pensando. Se eu tivesse Tudo vai estourar a bolha, se eu tivesse uma produção como essa aqui de vocês, eu já estaria fazendo. Show de bola. Thiago, onde que a galera pode encontrar? Pode me encontrar no thiago.ocampos, não, thiago.o.campos, no Instagram. E você, Lucas? No IFL. Eu sou bem ausente das redes sociais. Nas redes sociais vão me encontrar muito, não. Mas vai lá no IFL que a gente bate um papo ao vivo. Show de bola. E vocês podem me encontrar também no Instagram, @Henrique Stuart, YouTube Henrique Stuart também, e no Aurum Podcast, que é meu podcast que a gente fala sobre negócio e tudo mais. Acabei não me apresentando no começo também. Mas é isso aí. Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, seja no YouTube, no Spotify, para você receber os próximos conteúdos também. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.